Olá, pessoal, tudo bem? Muito boa tarde a vocês. Sejam muito bem-vindos ao primeiro encontro síncrono da matéria de desenvolvimento de sistemas 1, tá? Eu sou a professora Adriana Fidelis. Para quem não assistiu à aula inaugural, não teve a oportunidade, eu vou ministrar esse componente para vocês durante esse primeiro módulo do curso, tá? Então, normalmente nossos encontros serão às sextas-feiras, que é o horário que eu tenho disponibilidade aqui dentro da minha grade ETEC, né? E normalmente eu tento fazer nesse último horário, às 18 horas, tá? Para que poder dar tempo, assim, da maioria conseguir conectar e conversar comigo, né? Esse encontro, ele fica gravado, tá? Vocês vão ver que dentro do chat aí da conversa no Teams, dessa agenda, né, que vira um compromisso para vocês dentro do calendário, e vocês conseguem acessar o chat. A gravação dentro do Teams fica disponível 60 dias, tá? Mas como essa ferramenta da Microsoft foi reduzida, esse tempo de alocação dessas gravações por conta do tamanho, né, de informações, então eu subo essa aula também no YouTube e mando o link para vocês, tá? Então, geralmente a aula é hoje, e aí se der tempo ainda dentro do meu horário de expediente, eu ainda faço o download dessa gravação e jogo ela no YouTube para que vocês possam fazer a visualização depois. Eu sei que tem alguns alunos que nesse horário de 18 horas que está saindo do trabalho, né? Então tem aí inúmeras situações que os alunos não conseguem assistir, tá? Então eu vou iniciar fazendo uma apresentação breve, né? Sou professora Adriana Fidelis de Souza, trabalho no Centro Paula Souza há um tempinho, 17 anos mais ou menos. Sou professora do curso de técnico em informática aqui na unidade presencial, que eu sou da unidade do Guarujá, litoral de São Paulo, mas também eu tenho já alunos do ensino médio com o técnico em informática integrado, né? Então, é um pessoal que começou esse ano e está fazendo integrado, né? O ensino médio já integrado ao curso de informática, né? No caso de vocês, somente técnico. Trabalho nessa área educacional há mais de 20 anos, né? É uma área que eu gosto bastante, né? Vim lecionar por conta de algumas mudanças profissionais, mudança de carreira e tudo mais, né? E acabei ficando, né? Então, hoje eu dedico meu tempo ao curso GEAD de vocês e ao curso presencial. Então, por isso que tem, não só eu como meus outros colegas, né? Eles também têm essa divisão. Então, por isso que cada docente vai ter um dia específico do encontro. E normalmente a gente tenta fazer um em cada dia, para não acumular. Mas às vezes, dependendo, às vezes tem feriado, às vezes tem alguma bloqueio no calendário que a gente não vai conseguir, por exemplo, fazer o encontro na sexta-feira, que seria o meu caso. Às vezes eu consigo antecipar. Depende muito do dia que cai, porque tem alguns dias que eu tô na escola à tarde, tá? Então, para poder facilitar aí, a gente deixa os encontros cada um em um dia, né? Só um minutinho que eu vou só dar uma escurecida aqui na minha tela, que senão vocês não vão me enxergar. Só um minuto. Agora melhorou. Tá batendo um solzão aqui. Então, normalmente eu começo a aula falando dos recados importantes, falando sobre os avisos que foram colocados, né? Essa primeira aula é muito importante para que vocês tirem as dúvidas que ainda ficaram pendentes em relação à aula inaugural, né? Porque na aula inaugural a gente tem um tempo específico ali para apresentar todo o sistema, não só o manual do aluno, o guia do AVA, né? Que é onde vocês fazem aí a plataforma de acesso, tá? E também tirar algumas dúvidas ali. A gente se divide, os três professores,
no chat, né? Gabriel está falando que tomara que os feriados não atrapalhem. A gente tenta remanejar essa aula, né? Mas eu sei que agora, nesse primeiro semestre, tem bastante feriado, mais do que no segundo semestre do ano, tá? Mas aí a gente vai se adaptando, eu vou conversando com vocês, né? E essa aula, não sei se todo mundo conseguiu navegar pelo material da Agenda 1, que é a agenda que está em andamento, com prazo de atividade até a próxima segunda-feira, dia 24/2, ao meio-dia, tá? Então, sempre vai ser nesse horário a nossa sistemática. Às 12 horas, abre a agenda da próxima semana, antecipadamente. Vocês ficam com ela 10 dias aberto para poder executar a entrega das atividades, tá? E depois ela é encerrada na segunda-feira, às 12 horas, tá? Então, é muito importante se atentar aos prazos, não deixar acumular atividade, porque são 3 componentes, tá? Cada um com a sua área, né? Tentar criar uma rotina de estudos para que, na sexta-feira, quando abrir, nesse próximo final de semana, se você não tem muito tempo na semana, você pegar o final de semana da semana que abre e já ler o material, ver se você entende. Eu costumo falar para o aluno que a melhor forma de vocês praticarem é fazer os exercícios da apostila, tá? E depois entregar a atividade da semana. Então, tem semanas que é um simulado, que é o que aconteceu na Agenda 1 e também está na Agenda 2, né? Que é simulados envolve aí raciocínio lógico para vocês poderem começar a pensar de uma forma computacional, digamos assim. E depois, nas outras semanas, vocês vão ter atividades em que vocês vão fazer entrega de código, de arquivos, né? Então, vai utilizar alguns programas específicos, tá? A maioria tem suporte em app ou online, direto pelo navegador, tá? Que às vezes a gente sabe que, mesmo sendo um curso de informática, né? O ideal é que o aluno tenha aí um notebook ou um computador para poder desenvolver as tarefas, tá? Mas, às vezes, a gente sabe que isso não acontece, ou acontece algum imprevisto e não consegue ter essa máquina aí disponível. Então, utiliza-se o celular e a gente tem aí alguns recursos, por exemplo, para o Java, para vocês poderem fazer os códigos de forma online, tá? O Gabriel está falando que o encontro é bom para tirar as dúvidas principais, porque avisaram que as agendas só vão ficar mais difíceis. Não sei quem que te deu essa informação, Gabriel. Não é a questão que fica mais difícil, mas a nossa aula ela é um conteúdo acumulativo. O que você vai aprender desde a agenda 1, ela vai se complementando com as demais agendas. Então, você precisa ali ler os conceitos iniciais para poder depois partir para as outras atividades, né? Por exemplo, a agenda 1 está falando aí do início da lógica de programação, está explicando para vocês pensarem passo a passo como que você executa uma tarefa, por exemplo, como que você faz que é o exemplo da agenda, né? Como que você faz para abrir uma lata de Coca-Cola? Então, se você esquecer algum processo, lá quando você for fazer a programação, você também vai ficar pendente com esse processo que você esqueceu, né? E, obviamente, como que você vai identificar isso? O programa não vai te dar o retorno que você esperava, tá? Então, se você, por exemplo, fizer algum procedimento faltando ou pela metade, ele não vai ser executado no final. Tá? Então, essa agenda inicial, ela faz a gente pensar ali, passo a passo, de como que é a nossa rotina, para você poder começar a trabalhar aí as atividades de uma forma geral, né? Normalmente eu já compartilho a minha tela com vocês, tá? Para explicando algumas coisas, mas antes disso eu vou dar alguns recados, né? Durante a semana, a gente tem observado, não só eu, quanto os meus colegas, professor Paulo Farias e a professora Paula Lafayette, né? Que alguns alunos não têm acessado o e-mail institucional, que é o que dá acesso a vocês aqui nessa conta do Teams, né, para poder salvar, porque quando eu crio o evento, a gente cria com o e-mail @etec, tá? Então,
Caso tenha alguém que esteja com dificuldade de acessar esse e-mail, não recebeu o usuário e senha, não recebe o código de confirmação, precisa ser verificado se o teu endereço pessoal de e-mail está correto, se o número do seu telefone está correto, e aí, caso isso aconteça, eu vou pedir para que vocês acessem o AVA e me mande um correio tech, tá? O nosso canal de WhatsApp, ele é exclusivamente para recados do tutor para vocês, tá? A gente não pode dar orientação pelo WhatsApp em mensagens separadas, pessoais, tá? Isso é uma orientação da nossa equipe de gestão, porque precisa ficar registrado que o aluno teve certa dificuldade, que o tutor respondeu, quanto tempo levou isso. Obviamente que se você mandar uma mensagem para mim na sexta-feira, às 20 horas, já não está mais dentro do meu horário de trabalho. Então, o meu próximo horário de atividade para o GEAD é na segunda-feira, às 13 horas. Então, o que vai acontecer? Eu só vou conseguir verificar as mensagens que eu tenho a partir desse horário. E dependendo do dia, às vezes tem muita mensagem para responder e pode ser que eu não chegue na tua mensagem naquele dia e te responda na terça-feira, tá? Então, a gente consegue trabalhar desta forma, tá? Então, não só eu, como todos os tutores, sábado e domingo não tem horário de expediente, sábados, domingos e feriados, né? Então, na aula inaugural, a gente falou sobre calendário, não sei se todo mundo pegou esse calendário que está lá na aula 00, o manual do aluno e o manual do AVA, tá? Então, é importante ter como um arquivo pessoal ali já separadinho o calendário para você saber quando tem feriado, quando tem emenda, por exemplo, agora na semana de carnaval, segunda e terça, não vamos ter expediente, que está lá, suspensão de atividades. Então, o que aconteceu? A agenda 1 vai fechar nessa segunda-feira, que é dia 24/2, às 12 horas. A agenda 2, que fecharia no dia 3 de março, que é a segunda-feira do carnaval, foi prorrogada para o dia 5/3, ao meio-dia. Significa que vocês ganharam 2 dias, ok? Então, se você cumprir a sua tarefa antes, né, dentro dos 10 dias regular, você vai curtir aí o teu carnaval com a consciência tranquila de que entregou todas as atividades, tá? Mas, se ficar um pouquinho atrasado, você vai ter um crédito de 2 dias, pensando pelo lado positivo, certo? Então, não só da minha agenda DS, mas de TI, professor Paulo, e de comunicação, professora Paula. Lembrando que as atividades do professor Paulo e as minhas são todas as semanas. A professora Paula, a cada 15 dias que vocês terão uma atividade dela, tá? Então, é importante lembrar sobre isso. E dia 3 e 4 não haverá expediente, que é a próxima segunda e terça-feira. Deixa eu ver se é a próxima segunda. Não, na outra semana, né? Lá no final da semana que vem. Na segunda e na terça não haverá expediente, tá? É importante também verificar o quadro de avisos, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês poderem verificar aqui. Essa aqui é a minha janela do AVA, meu perfil é um pouquinho diferente do de vocês, tá? Mas o quadro de avisos, ele é o mesmo, tá? Então, aqui, quem publica as informações nesse quadro de aviso? A professora Kelly, nossa coordenadora do curso, tá? Então, conforme você vai vendo as publicações, elas vão ficando em mais clarinhas, porque significa que você já leu, tá? Por exemplo, aqui, ó, ela postou ontem, né, na verdade, essa mensagem sobre a guarda religiosa. Então, alunos que têm guarda religiosa podem dar entrada na solicitação de amparo, né, até o dia 28/3, tá? Então, tem aqui toda a orientação do que é para fazer. E isso vai acontecer sempre, toda vez que houver algum recado importante, tá? Ela vai publicar aqui. Os meus avisos também, meu professor Paulo, então sempre a gente coloca essas atividades aqui, mensagens de fórum, fora isso, as atividades acadêmicas que vocês têm que desenvolver durante o semestre, tá? Então, aqui eu vou
Eu vou mostrar para vocês também o calendário. Pessoal, enquanto vocês estão conversando no chat, eu peço para que deixe o chat somente para perguntas importantes para eu poder conseguir acompanhar, tá? Não usem o chat aqui somente de bate-papo, que senão depois eu me perco aqui. Hoje eu estou sozinha, né, sem os meus colegas, e aí eu respondo as perguntas depois que eu terminar de explicar, tá bom? Eu estou vendo aqui que alguém comentou de Python e o outro já ficou confuso aqui falando que está falando grego. Não se preocupem com a linguagem de programação, a gente começa com Java esse semestre. Semestre que vem, provavelmente, se não tiver alteração, é o Python. E quem está vendo, quem está lendo em grego, está falando grego, né, vai aos pouquinhos entender, tá bom? Tamara, acho que é a pronúncia correta, né? A gente já conversou hoje por e-mail, né? E não tenham vergonha, que foi isso que eu respondi para ela. Não tenha vergonha, pergunte. Por mais que você fale assim, nossa, mas é um negócio tão bobo e eu não vou perguntar. Aí que você tem que perguntar, né? Vocês não podem ficar com a dúvida, não podem ir dormir com essa dúvida, tá? Então, eu, por exemplo, tenho mediação todos os dias. Tem dia que eu tenho um horário a mais, tem dia que eu tenho um horário a menos. Então, todos os dias, a nossa rotina geralmente é responder primeiro o Correio Tech, verificar o fórum, e quando as agendas são fechadas, o tutor também tem aí 7 dias para poder responder a tua correção, tá? Então, dentro desses dias aí, a gente vai respondendo o aluno, vai tirando as dúvidas, tá? Então, não tenho problemas, não tem problemas de vocês perguntarem qualquer coisa, só que tem que saber que o tempo que você está enviando, a gente não está simultaneamente conectados, que aí eu vou responder logo em seguida, dependendo do horário, se for à tarde é o meu horário, geralmente, se não, no dia seguinte eu tô disponível para responder, né? O Henrique está perguntando a linguagem que vai aprender, como eu falei, Java, né? E depois Python. Aí no terceiro módulo eu não me recordo qual que é, porque eu não tenho muito contato com essa galera aí do terceiro ano, tá? Terceiro módulo. O Lucas está falando que a gente está aqui para aprender, exatamente isso aí. Vinícius respondeu que é Java, tá tudo certo. Mas aí depois, né, o Gabriel falou, é mais complexo. Só que, assim, depois que você aprende uma linguagem, o restante é a mesma lógica de pensamento, a diferença é que você só vai mudar a escrita do código, né? Essa que é a diferença aí de um de outro, as ferramentas que dão suporte, algumas outras têm ferramenta que te ajuda a tomar a tomada de decisão de qual código escrever e tudo mais, né? O Luan está falando que alguém comentou, não sei se sou eu, né? Nos próximos módulos, isso aí, nos próximos módulos. Python. Vinícius de novo falando que se pegar a lógica, o resto é bem facinho, concordo. Eu curso mecatrônica, mas sempre quis fazer DS, mas nunca soube na área de programar. Que interessante, não? Gabriel, mas você vai aprender, tá bom? Um exemplo para criança com informática hoje em dia, é verdade. Gabriel está falando que tem até exemplos de programação para criança. Sim, tem muita escola que já introduz a lógica de programação para criança, obviamente com um formato um pouco mais lúdico, né? Mas eles começam a aprender, né? Essa lógica de programação desde criança, e eu acho bem interessante, né? Porque a lógica de programação não é pura e simplesmente a programação, é você pensar de uma forma estratégica para várias coisas, né? Então ajuda bastante, tá? Voltando aqui, então, quadro de avisos, né? A guarda religiosa, que foi o último post que a professora fez em relação ao período de solicitações, tá? Então, é bem importante que vocês façam essa verificação. Deixa eu ver aqui as outras coisas que eu já deixei disponível para eu conversar com vocês. Sim, a agenda, né? Vocês viram que a professora Kelly, ela gravou um vídeo de aula de apoio, material de apoio, que vai mostrando aí a apostila, o exemplo que eu falei em relação ao procedimento de abrir e fechar, de abrir a lata, né? O outro aqui que é um exemplo de bolo, né? Os procedimentos de todo o passo a passo. É muito importante que você
acesse esses vídeos que foram colocados, que foi gravado aí pelo pessoal do GEAD, para vocês poderem ter aí uma aula explicada, né? Não só um texto, tá? Tem alguns exercícios que vocês vão ver que nas próximas agendas tem exercício na apostila, e aí é legal você treinar esse exercício antes de ir lá para o conteúdo obrigatório da entrega da agenda, tá? Esse aqui é um vídeo do professor Rogério, que é um dos professores coordenadores aí do Centro Paula Souza também, muito legal. E onde que eu queria chegar aqui, ó? A simbologia de fluxograma, tá? Normalmente os alunos passa meio batido aqui por essa página, a página 8 da apostila. Porque nesse momento tem como aluno, tem alguns alunos que não tiveram contato com programação, estão aprendendo agora, às vezes ele olha essa simbologia, mas não memoriza ela. E o que você precisa? Precisa entender essa simbologia, porque ela vai ser aplicada nos fluxogramas que a gente vai trabalhar nas próximas agendas, tá? O que são esses fluxogramas? São desenhos aí que são processos que são montados, cada um tem uma função, que vão fazer com que você depois pegue essa linguagem de pseudocódigo, que é como ela é chamada, e transforme ela na linguagem Java, tá? Então, a linguagem pseudocódigo é basicamente falar em português, falar em português e escrever em português tudo aquilo que você vai fazer para depois transferir para a linguagem que a gente vai utilizar, que é o Java. Então, vocês vão ver que, dependendo da agenda que a gente vai trabalhar, eu vou falar para vocês verificarem essa página. Então, aqui o exemplo da página 8, que é o processo da latinha lá, o início. Pega a latinha, abre a tampa, toma um refrigerante, fim. Depois a gente tem um mais detalhado aqui. Início, pegar o refrigerante, segurar o lacre, remover o lacre e eliminar. Posicionar a lata na boca, inclinar a lata, ingerir o líquido e voltar a lata para o processo original e fim. Esse está mais detalhado, né, que é o processo de tomar o refrigerante, vai e volta. Então, o que acontece? Um fluxo, muitas vezes, é resolvido com esse primeiro fluxograma do lado esquerdo, um problema, né? Mas, às vezes, é necessário desse detalhamento, né? Então, o programa fica mais rico ali de informações, né? E, obviamente, o registro desses dados aí para vocês poderem se entender, tá? Então, essa parte aqui, ela é bem interessante para você entender o fluxo das coisas, pegar um macete ali de como fazer cada detalhamento, se precisa realmente, e é importante. Esse aqui foi o desafio que eu coloquei lá no fórum de participação de vocês, de colaboração, que é a Torre de Hanoi, que nada mais é do que você tem uma regra para seguir. Qual que é a regra? Um disco menor não pode ficar abaixo de um disco maior. Então, dependendo do movimento que você faça, você consegue jogar os três, que o objetivo é chegar lá na torre 3, da mesma forma que está aqui na torre 1. E a maioria, assim como o meu teste, quando eu fiz 7 movimentos, você consegue fazer a movimentação dos 3 discos, né? Então, ele é bem interessante para você treinar o raciocínio lógico. Esse site tem algumas outras aplicações. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto, por gentileza, fechar. Já foi, obrigada. Então, esse site aqui, Somatec, ele é bem legal, tem outras linguagens lá que vocês podem verificar e eu acho bem interessante, né? O Luan está perguntando o que eu sugiro para estudar, além da apostila, para ajudar a desenvolver melhor essa questão lógica de programação, porque acredito que vou ter dificuldade conforme a matéria vai avançando. Tem um canal que depois eu vou deixar aqui para vocês estudarem, que é o professor Guanabara, né? Ele tem uma linguagem muito didática e ele tem um curso lá de desenvolvimento, né, de linguagem de programação, bem passo a passo, tá? Então, além das dúvidas que a gente vai tirando aqui no encontro síncrono,
Tem o material de apoio, que é aquele vídeo que sempre vai ter nas agendas da professora Kelly ou de algum outro docente do GEAD, para explicar a vocês o passo a passo, dar exemplos. E a gente deixa um material de apoio que sempre são esses vídeos adicionais. Então, quando você tiver um assunto, por exemplo, lógica de programação, procure vídeos, aulas desse tipo, procure exercícios desse tipo a mais, além daqueles que a gente está colocando aqui. Você vai ver que no final da apostila tem um material didático lá de sugestão para vocês poderem consultar também, então é bem interessante, tá? Por exemplo, aqui no site, na página inicial do AVA, você tem aqui, ó, o Biblion, que é a Biblioteca Digital Gratuita de São Paulo. Se vocês clicarem nela, vocês conseguem ver vários tipos de livros de vários assuntos diversos, né? E especificamente de informática, tá? Então, vocês conseguem ter alguns livros e aí vocês vão ver exercícios também, tá? Gabriel está perguntando sobre questionários. É fichário? Eu posso sair e entrar? Ou no momento em que eu entro no questionário, se eu sair, conta como uma chance perdida? Olha, até semestre passado, se você encerrasse ali a conta do AVA, saísse, ele encerrava a tentativa, tá? Então, o ideal é que você acesse e vá respondendo e finalize ele. Geralmente tem entre 10 e 12 questões no máximo, de acordo com o material da aula, tá? O questionário é um fichário, na verdade, tá? Para vocês deve aparecer essa palavra, mas é interessante que você faça. Observem bastante quantas tentativas está permitido para aquele fichário, tá? Porque tem alguns que tem 5 tentativas, tem outro que tem alguns que são mais difíceis, tem 10 tentativas, e o que fica é a última tentativa para vocês, tá? Então, é interessante que vocês primeiro leiam o material da aula, né? Tire suas dúvidas e depois vai para o desenvolvimento da atividade, tá? O Gabriel está falando aqui com 6 discos da Torre de Hanoi é igual ao BMAP. Senhor amado, né? Bom, então vamos continuar lá aqui. O portal AVA, tudo bem? Alguma dúvida sobre ele? Tá? Formato de entrega das atividades. Na aula que vem eu vou mostrar um formato específico para a entrega das atividades, tá? Porque aqui no portal AVA ele só aceita arquivos compactados. Então eu tenho uma aula já explicando como que você baixa e instala alguns compactadores gratuitos e eu deixo disponível para vocês lá no canal do YouTube. Eu vou deixar gravadas as aulas. E também o formato de fazer essa entrega. Lembrando, pessoal, muito importante, tá? Que teve muito aluno que perdeu a entrega porque deixou a atividade salva como rascunho. Vocês têm na visão de aluno, no portal AVA, vocês têm a opção lá de deixar como rascunho para você poder depois continuar a entrega da atividade. Mas, se, por exemplo, se chegar na segunda-feira, meio-dia, você não enviar essa atividade, ela fica como rascunho e eu não recebo, eu não consigo te avaliar. Então, o que vai acontecer? Aí você vai ficar com menção I, que é insuficiente, né? E aí vai ter a oportunidade de fazer a recuperação, tá? Se vocês olharem o calendário acadêmico, a cada 5 aulas tem uma... Aqui, deixa eu abrir o calendário. A cada 5 aulas vocês vão ter uma atividade de recuperação, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nessa semana que tá verde, o calendário aqui, ó, de 21 de março a 31, você vai ter a agenda de recuperação. Então, aqui, ó, recuperação das agendas 1, 2, 3, 4 e 5 do componente de DSTI. Então, significa que são 5 agendas de 2 componentes, sendo que vezes 3 ou 4 professores, dependendo de 3 ou 4 atividades de cada professor, né? Então, você vai ter que recuperar todas de uma vez só, num único período. Então, você tem, para cada agenda, 10 dias. Quando você entra no período de recuperação, se você deixar da 1 até as 5 sem fazer, significa que você vai ter 15 atividades ali
exercícios de um, 15 exercícios de outro no total, para poder fazer essa entrega, tá? Então, é importante que você não deixe acumular, tá? E da agenda de comunicação, no caso de vocês, inglês, ética e TCC, que são das outras turmas, né? Você tem agenda 1 e 2, porque ela é quinzenal. Então, no calendário, sempre que aparecer aqui, ó, agenda, esse verdinho, é uma agenda de recuperação daquelas que você perdeu ou ficou com menção I. Muito importante, depois eu vou relembrar isso para vocês, que o aluno que ficou com menção de R ou B e refaz a atividade nesse período de recuperação, ela não é corrigida, porque somente alunos com menção I ou que não entregaram a atividade que podem fazer recuperação e ter essa correção lançada, tá? Então, o tutor, ele verifica se o aluno se o aluno entregou e ficou com uma menção diferente de I, significa que ele ficou, o R é mais ou menos, né, metade do caminho, o B, você não atingiu algum conceito, e o MB, você entregou com excelência aquela atividade. Então, os alunos de MB, B ou R não muda a menção, tá? Então, alunos com I ou que não entregaram por algum motivo, tá? O Henrique está dizendo que não tinha. Ele fez o questionário, né, da atividade, precisou sair na metade, quando retornou, não tinha contado como tentativa efetuada. Essa atividade, essa posição, Henrique, eu vou dar uma verificada, tá? Se teve alguma alteração, e confirmo para vocês durante a semana lá no chat da turma, tá? Mas às vezes muda alguma política e não deu tempo da gente ser atualizado, tudo bem? Mas aí eu vou anotar aqui, verificar a questão de acesso, né? Deixar anotado para eu também não esquecer. Questão de acesso no fichário. E aí, durante a semana, eu verifico e aviso vocês, tá? Então, essa questão do calendário, ok? Tá? Muito importante que vocês baixem os dois calendários, vocês vão ver que tem lá calendário homologado. Esse homologado, gente, é onde vai aparecer feriados, tá? Então, esse calendário homologado aqui é o sistema do governo, né? Que aí ele faz uma publicação de diário oficial e significa que ele foi validado pela gestão, né? Nele vai ter as emendas de feriado, tá vendo aqui, ó, em março, só tá o vermelhinho no dia 3 e 4, que é na outra semana, que é carnaval, suspensão de atividades. Esse calendário é o calendário que você vai olhar e vai saber, olha, nesses dias não tem aula, nesses dias não tem mediação. Então, por exemplo, aqui, ó, feriado da Paixão de Cristo, dia 18 de abril, que é uma sexta-feira, e vai emendar até a segunda-feira, dia 21, que é Tiradentes, também suspensão de atividades. Então, nesses dias, os tutores não terão mediação. Provavelmente aqui na sexta-feira, que é o dia da minha aula com vocês, eu vou antecipar, né? Ou quarta ou quinta, que são os dias que eu consigo fazer esses encontros à tarde, porque nos outros horários eu estou ocupada o dia inteiro. Mas aí eu vou combinar com o professor Paulo e a professora Paula para não chocar os horários, tá? E aí, quando acontece de eu ter que mudar o meu encontro da sexta para outro dia, eu faço ele mais cedo, porque o que acontece? Na quinta-feira eu tenho que estar na ETEC por volta das 18h30, então não daria tempo de terminar aqui e chegar lá, tá bom? Então, esse calendário homologado é o calendário de feriados, suspensão de atividades e datas importantes. E esse outro calendário aqui de atividades é o dia que abre as agendas, qual agenda está em andamento, quando tem a recuperação, para que vocês possam fazer as entregas de uma forma mais assertiva, tá bom? O Ronaldo está perguntando se precisa fazer cadastro aqui no Biblion. Deixa eu ativar, mas eu acho que, se não mudou também, o aluno ETEC ele já tinha acesso automático. Ah, não, tem aqui, ó, tem um cadastre-se, tá? E aí você vai colocar os dados, vai colocar que lê o termo e que não é um robô, que isso aqui é praxe, né, em vários lugares, tá bom? E depois vai ter um usuário e uma senha para vocês poderem acessar, tá? Então, tá respondida a pergunta aí da sua dúvida sobre o Biblion, tá? O calendário tá lá na agenda 00, tá? Quando vocês acessarem lá as aulas,
né? Todas as aulas, vocês têm aqui, ó, ambientação, ir para o cenário, que é a primeira agenda de vocês, tá? Então, o calendário está aqui, ó, calendário do curso. Quando você acessa ele, ele tem calendário acadêmico, que é esse homologado, e calendário de atividades, que é o que tem as datas das atividades, recuperação, tá? Uma dúvida, uma curiosidade sobre se vai haver alguma orientação em relação ao CAPTCHA das validações. Do meu componente, não, tá? Então, eu não sei dos outros professores se tem alguma coisa de validação sobre isso, tá? Pelo menos nesse primeiro módulo aí eu não tenho conhecimento. Em geral, nesse primeiro módulo não tenho essa orientação aqui para vocês, tá? A gente vai ensinar a programação, né, e a parte de desenvolvimento de site, por exemplo, para poder ter essa validação, acredito que começa no segundo módulo, porque ele começa esse desenvolvimento já logo nas primeiras agendas, que é continuação da minha. Eu termino um módulo com vocês, introduzindo a parte de website, são 2 aulas que vão ser desenvolvidas, né, inicial, e depois vocês continuam a programação no outro módulo. Então, pode ser que tenha alguma coisa lá, mas como eu não leciono para esse curso, eu não sei se os professores de lá têm alguma coisa desse conteúdo, tá? Aí, semestre que vem, vocês podem lá consultar, tá? Deixa eu só tomar uma água aqui, um minutinho. O calendário, ele fica na agenda 00, tá? Deem uma olhadinha se vocês já não... Se vocês ainda visualizam a aula 0, logo na entrada ali, tá? Eu vou anexar ele aqui, deixa eu ver se carrega. Mas é bom que todo mundo saiba onde tá essas atividades aí para vocês poderem voltar na aula e pegar as informações, tá? Vou deixar aqui no chat dessa aula. Já vou enviar aí para vocês. Uma dúvida. Nossa, que nome diferente. Deixa eu ver se eu acerto. Carriston, é isso? Será que está certo? Só para tirar uma dúvida. Para termos acesso à apostila, vamos ter que acessar o Biblion? Não. A apostila está dentro do ambiente de cada aula, tá? Então, aqui no ambiente de cada aula, na página inicial, vocês vão selecionar lá a agenda que está em andamento, né? Vai lá no cenário da aula e é isso aqui que está na minha tela que vocês vão verificar. Então, aqui, ó, momento de reflexão, que é introdução da aula, por querer aprender, vai falar um pouquinho mais. Para começar o assunto, já vai entrar no tema da aula. O mergulhando no tema é a apostila, o link da apostila, clicando aqui, ele vai abrir uma janela para você baixar. A aula de apoio é a aula da professora Kelly ou de algum colega que vai ministrar ali falando sobre o tema. O fórum, né, que são algumas atividades de reforço, coloco algumas videoaulas para poder adicionar o conteúdo para vocês. E quando tem aqui, ó, atividade online, aí você vai clicar no link abaixo para poder enviar, ler a atividade e depois ler, tá? As 2 primeiras são questionário e as demais vocês vão ter algumas atividades para ser desenvolvidas, que aí eu vou falar na aula que vem para não misturar um pouquinho, tá? Ampliando os horizontes, ó, é onde eu falei que a gente coloca mais videoaulas para vocês poderem, ó, fixar aquele conteúdo, o assunto, né? E os livros que a gente está indicando para vocês utilizarem aí como base da lógica de programação, algoritmo, programação em estrutura de dados, tá? Java para iniciantes é bem interessante, tá? Então, todas as nossas aulas têm essa mesma estrutura, tá? Aí vocês vão verificar que tem essa mesma carinha aqui para você poder se acostumar com esse ambiente, não errar, tá? Então, é sempre interessante você ler sempre o manual. Lá naquela aula 00, por exemplo, tem também o manual, deixa eu voltar nela aqui, tem o manual
do guia do EAD, tá vendo aqui, ó, guia EAD, todas as funções desse portal. Onde que eu mando o arquivo, onde que eu mando a atividade, qual que é o prazo, ele está muito bem explicadinho, e o manual do aluno, que são direitos e deveres de vocês, tá? Que é bem interessante vocês também verem, para poder não se perderem aí nas atividades e nas regras, tá? A pergunta da Manoele: a nota do questionário é a nota maior, a média das notas é a maior nota. Até onde a gente tinha aqui, né? A nota que você tirar, a maior nota que vai lá para o portal. Essa nota vai aparecer lançada só a partir da semana que vem da Agenda 1, tá? As agendas ficam abertas, mas qual que é a orientação? Que baixe pelo menos a apostila no Mergulhando no Tema, tá? Quando vocês clicarem aqui no link, ele vai abrir o tema em si, né, do módulo 1. Deixa eu ver aqui. Ah, não, eu tô na aula 0. Peraí, deixa eu mudar aqui. O Mergulhando no Tema, aqui agora sim, deixa eu fechar esse outro, é a apostila, tá? Clicando nela, ela é um link que vai abrir o arquivo em PDF. Então, esse daqui é o que eu oriento vocês a baixarem para o teu computador, criar um histórico. Toda semana vai lá, baixa a agenda 1, agenda 2, agenda 3, fazer anotações do resumo ali daquela agenda, tópicos principais. Vocês vão ver que nas videoaulas vai ser falado pelos professores tutores ou quem estiver lá ensinando, olha, isso aqui é importante, essa aqui é uma regra importante, tá? Uma regra de programação. Você sempre começa a programação dessa forma, criando o histórico XYZ. Então, o que é legal? Você criar um caderno, fazer um resumão. Pode ser no caderno ou eletrônico, claro, dependendo do desenvolvimento de cada um. Eu, particularmente, para fixar conteúdo, eu gosto de escrever. Eu assisto a aula, se eu tiver dúvida, eu vou buscar mais opiniões e mais explicações a respeito, e depois eu faço o meu resumo. Isso vai ser importante, gente, lá no final do semestre, quando vocês vão ter a prova presencial, tá? Essa prova presencial aí vai resumir, vai englobar o conteúdo de todas as matérias. Mais para frente a gente vai falar sobre ela, tá? Gabriel está falando que se ele tiver 3 tentativas, se 2 ficar com E e 1 MB, é a maior que vai ficar. É essa informação que a gente tem para vocês poderem fazerem as tentativas, tá? Fica a maior nota, a melhor nota. O Ronaldo está dizendo que é legal, que tudo que eu vejo faço associação com o quadro do fluxograma. Fica imaginando a montagem do GEAD. GEAD com 2 Es, tá? Que é Grupo de Gestão Educacional à Distância. GEAD, tá? Não tem o TEC. O TEC é do nosso Correio TEC, tá? Que é o nome que foi dado Correio TEC, que é onde a gente conversa através do AVA. Bom, aqui dos meus recados não tenho mais nada, né? Mais alguma dúvida? Alguma dúvida em relação à lógica de programação da atividade, né? Se não, se vocês tiverem, contudo, nenhuma outra dúvida, eu vou mostrar aqui um exercício que eu trouxe para ajudar vocês com a lógica de programação, para ver se vocês entenderam bem a primeira agenda e a primeira aula, né? Gabriel falou que ainda está confuso. Mantenha calma, Gabriel. Bom, esse exercício aqui, né, ele fala sobre a combinação das terminações de concatenação do E, da condição OU e do não, né, que é basicamente um exercício que está lá na apostila, né, e também foi colocado no desafio. Melhor rever a agenda.
O que, que é o operador E? O operador E são as condições para que algo aconteça, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui a agenda 1 para mostrar essa parte que fala sobre esses operadores aqui, para ficar mais claro. Deixa eu ver onde está aqui na minha lista. Acho que eu fechei. Deixa eu abrir aqui novamente, pessoal. Legal. Agenda 1, lógica de programação. Deixa eu ver aqui os operadores, em que página que está, para vocês poderem acompanhar. Esse aqui eu não vou passar hoje, não, senão vocês vão confundir um pouquinho. Espera aí que eu vou trocar. Tem um outro interessante aqui, que é um site de programação para vocês entenderem os comandos. Deixa eu só abrir aqui. Vou deixar esse desafio aqui para a semana que vem, que vai ficar melhor. Deixa eu abrir aqui. Só um minutinho, que a computadora agora resolveu pensar na vida. Vou fazer um teste aqui, ver se é esse site. É esse. Esse site aqui, eu vou colocar aqui no chat para vocês. Ele é bem legal porque alguém comentou aqui, né, que as crianças estão aprendendo lógica de programação, eu até falei, né? Ele nada mais é do que você dar os comandos para que ele possa executar um caminho, tá vendo aqui, ó? Tentativas da pessoa fazer esse labirinto funcionar. Deixa eu voltar aqui no joguinho. Aqui, labirinto. Então, aqui, para ele avançar, ó, a pessoa avançar, eu coloco a posição aqui na direita, né? E aí eu mando executar, ó. Avançou. Quando eu quero fazer com que esse comando vire à esquerda, vire à direita, nada mais é do que fazer o caminho para eles poderem virar. O que significa isso aqui? Executar. Tá vendo? Foi, voltou e não seguiu. E aqui avançar. Ele é um joguinho, né? Tem várias, tá vendo? Ele mostra aqui um código, né? Mas ele, que é em Java, inclusive, né? Que você está preparado para o nível 2? Aqui o caminho, ó, nível 2. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que seguir, virar para a esquerda, andar para frente, virar para a direita e seguir em frente. Esse joguinho faz com que você pense ali na lógica de funcionamento, que é basicamente aquele exemplo que vocês tiveram lá da lata de Coca-Cola, né? Então, aqui, por exemplo, eu estou em avançar, eu vou seguir. Então, eu tenho que virar para a esquerda, avançar, virar para a direita, virar para a direita e avançar para poder chegar lá no caminho final. Quando eu executo aqui, ele vai seguir esses passo a passos que eu coloquei, ó.
e aí te mostra como que foi feito aqui a programação. E nível 13, e aí ele vai dificultando, né? Aqui é linha reta, aqui, ó, faça avançar, faça repetir, ó. Ele não deixou executar mais nenhum bloco, tá vendo? Então, ele não conseguiu executar, veio para cá, mas não conseguiu. Então, aqui, ó, avançar. Você tem que colocar só avançar aqui na sequência, reiniciar, ó. Parou no meio do caminho, tá vendo? Ó, reiniciar. Então, isso aqui é legal para você desenvolver como que funciona de um lado para o outro. Esse site aqui, que é o Block Games, ele tem outros joguinhos, pelo que eu vi aqui, ó, tá vendo? Tem quebra-cabeça, pássaro, tartaruga, filme, música, lagoa, porque tem alguns para criança, né? Como foi, alguém citou aqui que eu já não me recordo o nome, mas é bem legal para vocês poderem testar essa lógica de programação, tá? Coloquei aí o link no chat aqui para vocês. E aí, para vocês poderem treinar essa lógica de programação. Na outra semana, que eu vou colocar esse desafio aqui que eu coloquei para vocês, que é do e do OU. O que, que é isso? Está na agenda 2, né, que eu vou falar na semana que vem, sobre a junção dessa lógica de programação. Como que eu te dou uma condição e essa tarefa só é executada se essa condição for atendida, que é basicamente aqui o joguinho. Só vou poder andar o caminho se eu virar à esquerda, avançar, virar à direita, avançar. Então, esse e ou e o não, que é o que são os operadores matemáticos que vão estar aqui, vocês vão ver que vai ajudar bastante a lógica de programação também, que é a Agenda 2, tá? O Lucas está falando, tem aplicativo que você pode desenvolver em português, mas o bruto mesmo é em inglês, por isso que eu estou perguntando. Sou bilíngue, mas sempre bom ter a linguagem natal. Existe o Portugal, tá? Que é uma aplicação que, inclusive, está como sugestão para vocês também. Acho que, se não me engano, na agenda 3, para ser utilizada para primeiro você colocar em pseudocódigo, que é a linguagem português, que eu falei, e aí depois, na sequência, transfere-se o exemplo para o Java, tá? Vocês vão ver que na apostila, na agenda, já vai ter essa diferença entre um e outro, tá? É bem interessante que você consegue ver os exemplos de um e de outro. Portugal é o nome do programa. Portanhol eu não conheço, tá? Tá bom, Gabriel? Respondeu sua pergunta? O nome do programa é esse, Portugal. Isso, Portugal. Deixa eu anotar aqui. Portugal, tá? Depois, se vocês tiverem um tempinho, isso aí. Portunhol, né? Portanhol é mistura de português e espanhol, exatamente, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É quando o brasileiro vai para Portugal e tenta falar com eles lá, né? Se vocês tiverem tempo, deem uma olhadinha, né? Aí depois que estudarem a Agenda 2, vejam um pouquinho do Portugal, né? Que é bem legal para você poder, principalmente quem está aprendendo agora, ver a diferença de um e de outro, mas aí nas aulas específicas eu vou falar mais sobre isso para poder auxiliá-los, tá? Mais alguma dúvida, gente? Gabriel, tem a versão para os dois, PC e Android, tá? Alguns programas têm para Android para iOS e para algum outro só tem Android, tá? É bom para quem também está com pouco espaço, né? Poder utilizar as ferramentas online. São poucas as ferramentas que não tem online, tanto do meu componente de DS, quanto para o componente do professor Paulo, que é TI. Então, pessoal, mais alguma dúvida? Alguma coisa que eu possa auxiliá-los? Senão, eu vou encerrar o nosso encontro, tá? Para poder subir a gravação e aí depois eu mando o link para vocês. Sobre o questionário, né? Sobre as atividades que forem questionário, fichário, né? Que é a mesma coisa. A resposta só é lançada no sistema a partir da terça-feira que fecha a atividade para vocês. Então, exemplo, agenda 1 vai fechar segunda-feira, que é a próxima segunda-feira, dia 24, ao meio-dia. Então, a partir desse horário, o tutor que tiver
em atividade, no meu caso eu, né, que eu fico online na segunda-feira, eu já vou pegar as respostas que vocês deram e já vou fazer o lançamento da menção, tá? Vocês conseguem verificar lá a porcentagem de acertos que aparece para vocês como aluno, tá? Se vocês forem do lado esquerdo lá no portal, aqui no menuzinho, no meu espaço, informações e declarações acadêmicas, vai mostrar o componente, a agenda e a porcentagem ali, tá? Sim, sai a porcentagem ali na hora para você, tá? Sai a porcentagem, mas essa porcentagem vai ser transformada numa menção. Lembram que lá na aula inaugural a professora Kelly explicou que a gente aqui na ETEC, né, no Centro Paulo Souza, a gente trabalha com menção e não com números, tá? Então, a gente vai ter lá para vocês a menção MB, tá? Que significa muito bom. Opa, muito bom. O B, bom. R, regular, e o I, que é insuficiente. Então, cada um deles vai representar uma pontuação, tá? Então, geralmente, o I aqui é que ficou abaixo da pontuação necessária para atingir o R, por exemplo, e assim por diante. A gente divide aquelas notas que vocês tinham antes na escola, né? Que a maioria das escolas trabalham assim, por menções, tá? O Lucas está falando que o importante é enviar todas as atividades antes do prazo. Se for corrigir depois do prazo, não tem problema, certo? É assim, a fichário você consegue refazer dentro das tentativas até que a agenda feche. As outras atividades, você enviou, você não consegue fazer mais alteração, aí vai ser corrigida e lançada, tá? Então, eu só peço para tomarem cuidado de deixar em rascunho, porque assim, mesmo que você não tenha conseguido desenvolver tudo, né? Manda a sua atividade para eu poder fazer a correção, e dependendo de como for, se ficar faltando, por exemplo, fiz a atividade e uma execução que eu queria não está funcionando. Manda a atividade, né? Que aí eu vou fazer a correção para você, mas pelo menos você não deixou de entregar, né? O Gabriel colocou a nomenclatura dele própria, né? Mas o muito bom significa que você atingiu o objetivo daquela agenda. O bom significa que está muito bom, já está bom, mas ainda ficou alguns conceitos pendentes, tá? Não tem problema ficar com B. O R regular significa que você atingiu ali metade do conteúdo daquela agenda, e o insuficiente quer dizer que você não conseguiu atingir o entendimento suficiente para eu considerar que você absorveu aquele conteúdo, tá? Somente relembrando, né? Menções e conseguem fazer a recuperação, ou quem não entregou, tá? Depois eu vou reforçando isso novamente. Qual a porcentagem de cada um deles? Assim, se você pegar aqui um 100%, você vai dividir por 4 a faixa, né? E vai ter lá de 1 a 25, de 26 a 50, de 51 a 75 e de 76 até 100, tá? Se for uma conta exata aí. Mas aí eu pego sempre o meu manual de professor, né, para poder fazer esses lançamentos. Mas o que vai lançar para vocês é a menção depois, mas a porcentagem vocês já recebem. Professor que dava MB quando a gente tirava mais ou menos um 9, mas tinha outras que colocavam MB como meio que uma perfeição. É assim, gente, a questão de menção, né? Gabriel, não sei se você já era aluno ETEC, por isso que está falando sobre professor que colocava um MB, mesmo tirando mais ou menos 9, né? Que acontece? Às vezes, o critério de avaliação não é só aquela atividade, às vezes tem outros critérios, às vezes tem a participação, o desenvolvimento, o compromisso, a entrega no prazo, tudo isso, pelo menos eu, enquanto professora do presencial, considero também,
Às vezes o aluno é excelente no desenvolvimento durante as aulas, mas em dia de prova o aluno entra em pânico e não consegue desenvolver. Acontece muito, tá? Então, mas aí eu sei que eu estou vendo ali no dia a dia, na sala de aula, que esse aluno, ele desenvolve, né? Ele não está usando o ChatGPT, ele não está usando inteligência artificial ou algum recurso do tipo, né? Tomem muito cuidado com esses usos, tá? As ferramentas existem, mas elas precisam ser utilizadas com sabedoria para auxiliar vocês no estudo e não simplesmente para burlar a informação, tá? Então, assim, o aluno que entrega ChatGPT e passa, pode ser que no dia da prova ele não passe, tá? E lá não vai ter recurso tecnológico para você consultar, é mais o teu conhecimento. Então, é importante que você aprenda mesmo, tá bom? Então, basicamente isso. Ah, Gabriel é aluno do segundo ano de ETEC, por isso que está acostumado. O Lucas falou, porque às vezes a IA também exatamente. A IA, inclusive, tem até um aviso, né, lá no rodapé das inteligências, não sei se vocês observaram, que fala, né, que pode ter erro. As agendas duram 10 dias para o aluno e o professor tem 7 dias para poder lançar. Tá? Então, o aluno tem 3 dias a mais do que o prazo do professor. Tá bom? Só um minutinho, pessoal. O Gabriel está escrevendo. Está falando que a Agenda 1 lançou na sexta passada, exato. E a Agenda 2 lançou essa sexta. Então, é uma semana para lançar. A Agenda 1 que fechou. A Agenda 2 continua em andamento. Tá? A gente sempre vai trabalhar com um calendário, uma agenda abrindo e uma agenda se fechando. Tá? A maioria não consegue acertar. E quando eu pergunto qual o maior número, 9, 11 ou 9,8. Não entendi a sua pergunta aqui, Lucas. Eu perdi aqui. Ah, tá. De inteligência artificial. Acho que é isso que você está falando, né? Agora eu entendi. Acho que você está continuando aqui a que você deu enter, né? Isso é. É que ele está falando que às vezes a IA não entende qual que é o maior número, 9, 11 ou 9,8. Às vezes trava. Sim, é isso mesmo. Gabriel, então, em relação a organizar os horários, né? Você tem que se preocupar na abertura e no fechamento das agendas. A parte de correção é o professor, tá? Então, se você olhar o calendário acadêmico, deixa eu ver aqui o que eu tenho, se eu ainda estou com ele aberto. Aqui estou. Ó, o calendário acadêmico, tá? Então, aqui, fevereiro, semana passada, hoje é dia 21 de fevereiro, né? Que é aqui essa sexta-feira, aqui, ó, eu marquei em azulzinho, né? Deixa eu aumentar um pouquinho, dar um zoom. Dia 14, abriu a agenda 1. Ela passou o final de semana inteiro, vai passar por mais um final de semana e ela vai fechar aqui, ó, dia 24. São 10 dias que o aluno tem. Sendo que na sexta-feira, que é hoje, já abriu a agenda 2 e ela vai correr até o dia 5 de março, que é a quarta-feira, por conta da emenda de feriado. Tá? Então, eu tenho 10 dias a contar da primeira agenda. Então, dia 14 abriu uma e fecha dia 24. Sendo que dia 21 da outra sexta já vai abrir a agenda 2. Por que isso? Para você ter mais tempo para poder estudar. Se você cumprir o fechamento da agenda 1 antes do dia 20, por exemplo, no dia 21, que vai abrir a sexta-feira, que seria hoje, a agenda 2, você já pode começar a estudar ela. O ideal é que vocês primeiro estudem na sequência. Estuda a agenda 1, entrega a agenda 1. Aí parte para a agenda 2, sempre controlando o tempo para vocês não se perderem. Exatamente. Isso aí, Tatiana, parabéns. A agenda 1 fecha numa segunda, então vocês têm 2 finais de semana. Exatamente por isso que aumentou o prazo. Antes eram 7 dias, abria na sexta-feira
e fechava na... Não, abria na segunda e fechava na segunda. Era só 7 dias, né? Não tinha mais tempo. Aí, agora mudou para poder ficar 10 dias para o aluno. Boa pergunta, Luan. Professor, a presença é computada pela quantidade de agendas que a gente envia ou pelos dias que a gente entra no AVA? A presença é computada com as agendas que vocês entregam e que tem menção diferente de I. Então, se você tirou uma menção de R para cima e entregou todas as agendas, vai ser computada a sua frequência através dali, tá? Então, assim, não é fazer, porque às vezes acontece, o aluno se identifica mais com DS e deixa as agendas de TI. Só que o que acontece? A agenda não entregue de TI vai derrubar a sua frequência. E o aluno tem um momento aí do semestre, lá antes dos primeiros conselhos, né? Que se o aluno não tiver 50% de participação, ele vai ser eliminado do curso, tá? E vocês vão observar também que o aluno que começa a não entregar as agendas, começa a ser notificado também para ficar documentado que a gente entrou em contato com você, tentou te ajudar de alguma forma, tá bom? Participação do fórum, né? A participação do fórum em encontro síncrono, ele não tem pontuação, mas ele é importante, né? O encontro para você tirar as dúvidas que você não tirou durante a semana, ou às vezes é mais fácil o aluno conversar comigo aqui no encontro e tirar alguma dúvida que não tenha sido esclarecida lá. A professora respondeu, mas eu não entendi. Daria para a gente conversar? O ideal é que você não fique com essa pergunta aí guardada. Por quê? O meu encontro é na sexta-feira. Então, o que vai acontecer? Você vai ter ali 2 dias para finalizar uma atividade que tiver com dúvida, tá? Então, é legal vocês mandarem antes, o ideal, né? Agora, em relação ao fórum de participação, ali é um meio de vocês compartilhar ideia, que nem vocês estão fazendo aqui no chat, né? Um fala sobre uma coisa, o outro esclarece com um texto um pouco diferente. A gente vai trocar ideias, vou sugerir alguns desafios diferentes, colocar um material a mais de apoio. Cada forma a gente vai adequando ali conforme a necessidade da turma, né? De cada turma, tá bom? Então, é importante que participe do fórum, para a gente poder trocar ideias ali. O nosso encontro síncrono aqui de cada sexta é para também tirar dúvidas, né? Mas no meu caso, eu oriento também conversar comigo durante a semana no Correio Tech, tá? Porque como eu só tenho a sexta-feira disponível, vocês vão perder uma semana, tá? E às vezes, por exemplo, às vezes se tiver alguma coisa na agenda que a gente achar que precisa ser revista, ou alguma dúvida que tem que tirar com a coordenação, não vai ter tempo hábil de eu verificar isso e voltar com a resposta, tá bom? Gabriel falaram que ia fazer um. Olha lá, o fulano está entrando, está interagindo, está presente. Sim, o que acontece? Trocando essa sua fala, Gabriel, posso, por exemplo, substituir a participação da entrega da agenda da semana com uma atividade que eu coloque aqui em grupo no dia do encontro síncrono, por exemplo. Tá? Cada professor, conforme a sua necessidade, ou você vê ali a dinâmica da turma, tem turmas que são mais ágeis para entender, outras turmas têm um pouquinho mais de dificuldade, a gente vai avaliando o todo, tá? Não tem problema que um colega já programa, que nem no fórum de colaboração da aula 00, várias pessoas falaram que já tiveram contato com a programação, já programaram, já começaram o curso e não terminaram, outras já têm experiência, alguns já trabalham, mas a grande maioria está aprendendo, né? A gente está pegando na mão de vocês para vocês começarem do zero. E não tem problema, tá? A gente vai equilibrando essa aula aí para dar suporte para vocês, tá? Então, cada tutor, ele pode, sim, substituir a agenda da semana, a atividade, né, a atividade obrigatória, por uma dinâmica feita no encontro síncrono, tá? Então, obviamente, quando isso acontecer, provavelmente esse professor ele vai
conversar com vocês antes, tá? Então, aí, o ideal é o quê? A turma estudar a agenda, tirar dúvidas e no dia do encontro participar da aula para poder substituir a menção aí da participação, tá bom? Bom, Lucas, se eu não mandar nada no correio e tirar minhas dúvidas apenas no encontro, tem algum problema? Não tem problema, Lucas, mas como eu falei agora, né? Caso tenha alguma dúvida, que às vezes, por exemplo, acontece de ter alguma coisa que o aluno acha que lá na apostila deveria ser de outra forma, eu vou primeiro verificar para poder te dar a resposta. Agora, caso seja dúvida ali de desenvolver alguma coisa, né? Vocês vão ver que nas próximas aulas eu também vou trazer alguns exemplos, tá? Quando começar a programação mesmo, né? Que por enquanto é só a lógica de programação. Aí pode ser que às vezes na minha explicação resolve a sua dúvida, tá bom? Ah, cadê? Tem uma turma que eu vi que o grupo do Zap é aberto, mas a nossa é fechado. Meu pai está cursando comércio, o grupo dele está aberto e tiram dúvida por lá. Mas essa não é a orientação da nossa gestora. Comércio, ele é outro coordenador, tá? Então, cada curso tem um coordenador. A nossa coordenadora nos orientou a conversarmos com vocês pelo Correio Tech, tá? Por isso que a gente tem um grupo fechado, porque é não oficial o grupo de WhatsApp. Tá? E nem toda hora o professor está disponível, nem toda hora a gente consegue responder ali, né? Para evitar problemas de não ter esse suporte dentro de um canal oficial, para ficar registrado, o que é bom tanto para vocês quanto para o tutor, tá bom? Então, cada gestão aí vai ter uma orientação. A nossa gestão, ela nos deixou à vontade para criar ou não o grupo, né? Tem professor que às vezes não gosta de criar grupo fora do ambiente do AVA, que o AVA que é o canal oficial de comunicação, e também orientou que quem criar o canal não devemos responder pelo WhatsApp. Tá? Então, às vezes, é professor procedimento do professor de comércio, e aí ele resolve com a coordenação dele, tá bom? Por isso que o nosso é fechado. Professora Vinícius, tem uma dúvida. Tenho uma dúvida em relação à Agenda 2. Estou me perdendo bastante com relação aos operadores lógicos. Eu poderia falar um pouco sobre eles? Hoje não, Vinícius, tá? Nossa aula hoje é exclusiva para dúvidas da Agenda 1. Na semana que vem eu vou falar um pouquinho sobre operadores lógicos, tá? Lá no canal da Agenda tem alguns grupos, tem alguns vídeos de apoio. Então, para a gente não misturar os assuntos, hoje eu falei com um monte de coisa sobre lógica de programação, tirei dúvidas, né? Que essa primeira aula geralmente tem bastante dúvidas ainda sobre acesso, notas, né? Como que vai ser lançado, como que eu vou corrigir, como que eu faço, prazos, então, assim, é muita informação, tá? Então, cada sexta-feira eu vou falar de uma agenda específica, tá? Legal que você já viu o material, abriu hoje, meio-dia, então significa que você está super antenado. Então, eu te parabenizo por isso, mas tenha calma, ok? Na semana que vem eu vou falar mais sobre operadores lógicos e no fórum, eu coloquei um desafio lá no fórum de vocês da Agenda 2, tá? Abriu hoje também, mas depois, quando todo mundo responder, eu posso colocar alguma coisa ali para auxiliar o operadores lógicos, lembrando de você, tá bom? Bom, cadê? Deixa eu já me perdi. Ia ser bacana se tivesse, mas ainda para criar uma conexão e se ajudarem, né? Você tem algum grupo de aluno. Aí, pessoal, extraoficial, aí eu já não tenho conhecimento se tem esse grupo, tá? Mas a única coisa que a gente pede é para que criem grupo com turmas próximas, né? E também não compartilhe link de um professor com outra turma, tá? Porque cada tutor vai ser responsável pelo seu grupo de alunos, porque cada professor também tem uma metodologia, tá? Que aí evita comparações desnecessárias, até que fica antiético, tá bom? Só com alunos é só pegar todos os contatos do grupo e criar, alguém se põe a fazer isso. Aí vocês conversam separadamente, tá? Tatiane, naquele grupo fechado, só tem aluno de desenvolvimento de sistemas? Só tem aluno de DS da turma de vocês, tá? Cada grupo ali
só tem o aluno da turma de vocês. São, em média, 62 alunos, mais ou menos. Então, o grupo lá de DS é só o aluno da turma EDE ou da turma EDF, né? É que no encontro aqui, eu faço a chamada para as duas turmas, porque é no mesmo horário. Agora, o grupo do WhatsApp é só o aluno da turma, tá? Lucas vai ficar boa tarde, né? Que você chegou agora. Acho que foi você que entrou agora, né? Vai ser salva a aula, porque estava com dificuldade de entrar. Tá. Sim, fica assim, tá? Tem alguns alunos que eu não sei por quê, aparece que vocês são um contato externo. E aí, durante a gravação, eu tenho que ficar autorizando a entrada. Não sei por quê, o que está acontecendo aqui. O próprio Teams está fazendo isso, né? A Microsoft mudou várias políticas aí de aplicação, né? E aí, quando teve essas mudanças, muita gente, quando eu adiciono, mesmo sendo um e-mail @etec, significa que você é um contato externo. Muito provavelmente porque o e-mail institucional não foi ativado, tá? Mesmo conseguindo entrar, ou alguma informação lá que não foi ativada, algo do tipo, tá? Mas aí, conforme for, vocês vão entrando, eu vou adicionando, eu vou aceitando o aluno aqui, tá? Porque sou eu que tenho que adicionar, tá? Gabriel, tem um grupo oficial, que inclusive você está adicionado. Só se o grupo o telefone que você está no cadastro da matrícula, você está usando o outro, tá? Márcio, não vamos usar Visual Basic, né? O Laura, né? Acho que Laura foi você que eu falei, né? Se não me engano, do grupo do WhatsApp. Aquele link que eu mandei para você dá para compartilhar. Ah, o Lucas não tinha ativado. Então é por isso, Lucas, que aí fica caindo, tá? Vou precisar sair da aula porque estou no plantão da noite. Sem problemas. Daqui a pouquinho, se der tempo, antes das 19h15, que é o término do meu horário, já passou. Eu vou salvar. Até segunda-feira eu já mando o link para vocês. Tá bom, gente? Eu vou colocar nos grupos. Ah, não, deixa eu colocar aqui no link, né? Senão não vai enxergar. Deixa só eu voltar aqui na tela. Eu vou colocar o link do grupo de WhatsApp. Qual que é? É porque, assim, tem turmas diferentes, tá? Espera aí que eu vou... Faz o seguinte, gente. Quem não conseguiu... Ô, Laura, você compartilhou aqui, acho que foi a Laura, né? Mas precisa colocar qual que é a sua turma, tá? Porque senão os alunos vão entrar na turma errada. Porque às vezes tem verificação pelo grupo da turma, que é específico. Só fala qual que é a sua turma, por gentileza, para não ter conflito aqui de informações, tá? E aí, quem ainda não está na turma correta, EDE ou EDF, né? Ou está com um número diferente, vou pedir para me mandar um correio tech e aí eu mando o link correto, é melhor, tá bom? Senão vai confundir o pessoal. Esse aqui, o link que a Laura colocou aqui, é da turma EDE, tá? Mas a EDF, aí, para não confundir aqui, eu posso mandar o link separadamente, tá bom, gente? Bom, pessoal, então eu vou finalizar aqui o nosso encontro, tá? Muito feliz de vocês terem conseguido aí um tempinho, porque eu sei que às vezes está terminando o horário de um expediente ou de outro, ou igual o colega que está trabalhando ainda, né? Mas agradeço a participação de vocês, é bem importante vocês estarem aqui, darem esse feedback, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de todos e acaba esclarecendo aqui hoje uma parte, né? Não esqueçam de fazer a entrega da agenda, tá? Vai fechar na segunda-feira, às 12 horas. Leiam a agenda 2 para na próxima sexta-feira a gente conversar sobre ela, tá? E dúvidas, me mandem um correio técnico que eu vou estar à disposição para auxiliar vocês, tá? Bons estudos, bom final de semana e muito obrigada pela participação de vocês hoje.
Até mais, pessoal.